professor de São Paulo, Elias Marques, professor Elias Marques, que é um advogado de São Paulo, é muito bom também. Sugiro que vocês assistam as duas palestras. Bom, então, como eu dizia, vamos tratar hoje do nosso da nossa última defesa. Nós já vimos os embargos do executado, já vimos também a impugnação com de sentença. Sobra para nós agora uma terceira defesa, sem prejuízo, obviamente, de que existem outras defesas do executado. Então, o executado pode, como a gente já falou sobre isso, entrar com uma ação anulatória, que é a que a gente chama de ação autônoma de impugnação. O executado pode, por exemplo, fazer um recurso no processo de conhecimento, por exemplo, quando tiver uma execução provisória. Ele faz um recurso no processo de conhecimento e não se defende na execução, mas ele ganha o recurso. E ao ganhar o recurso, ele faz com que a decisão exequenda caia por terra. Então, de forma indireta, o executado se defendeu, mas não dentro da execução, mas conseguiu um meio de defesa. Um outro exemplo que a gente poderia pensar de defesa do executado, presente também como possibilidade, como chance de o executado se manifestar, diz respeito à ação rescisória. A ação rescisória, que vocês já estudaram no semestre anterior, nos semestres anteriores, é uma ação autônoma de impugnação que visa combater coisa julgada. Então, imagine que você esteja sofrendo uma execução, lastreado no título executivo judicial, transitado em julgado, 1 ano de execução, e aí você, executado, conseguiu entrar com uma ação rescisória no tribunal e julgar procedente o pedido da ação rescisória. A ação rescisória sendo julgada procedente, o título executivo da parte contrária cai por terra. Então, de forma indireta, a rescisória também é uma forma de defesa do executado. Vocês estão percebendo, portanto, que existem várias formas de defesa, né? Aqui nós estamos focando nas 3 mais importantes, quais sejam a impugnação com de sentença por título judicial, os embargos executados por título extrajudicial e agora a terceira, que é a exceção de preditividade. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a exceção de preditividade sujeito de muitas controvérsias. Há autores que adoram a exceção de preditividade, há autores que a odeiam, há autores que dizem que ela já acabou, há autores que dizem que ela permanece. Há muita controvérsia, portanto, a respeito desse assunto. O que eu vou fazer é um apanhado das posições talvez mais relevantes, sem prejuízo de vocês depois, quando forem estudar os respectivos livros, chegarem às suas próprias conclusões, né? Eu mesmo tenho algumas que eu não vou falar aqui, mentira, algumas vou acabar falando, mas enfim, não importa o que eu penso, importa que vocês tenham noção do que é a ideia da exceção de preditividade. E para poder entender bem isso, eu preciso contar um pouco da história da exceção de preditividade, que acho que fica mais fácil a gente compreender. Bom, nós estamos falando aqui do século passado. Estamos falando do século passado quando ainda não havia, obviamente, o CPC de 2015 e muito menos havia também as reformas processuais executivas que aconteceram lá nos anos de 2005 e 2006. Então, nós não tínhamos ainda cumprimento de sentença, não tínhamos ainda aquela grande reforma processual que retirou como requisito para a defesa do executado a garantia do juízo. Então, nós estamos tratando, por volta da década, salvo engano, de 60 do século passado, depois eu vou confirmar essa data, mas é por ali, mais ou menos, então a gente está falando de quase, 100, se não 100, uns 80 anos atrás, pelo menos, 70, 80 anos, quando só havia uma defesa prevista em lei para o executado, que eram os embargos do executado. Só existia essa defesa, e ela era usada de forma indistinta, tanto para o título executivo judicial, como para o título executivo extrajudicial. É claro que dentro dessa defesa variava. O título executivo judicial tinha um rol limitado de matérias a serem passíveis de alegação, e o extrajudicial não tinha limitação, mas a defesa era a mesma, embargos do executado. E os requisitos dos embargos também eram os mesmos, o prazo e, principalmente, a garantia do juízo. Então, a lei dizia que a única forma que o executado tinha para se defender, prevista na própria norma, era uma que exigia que, antes de manejar a sua defesa, o executado garantisse o juízo através da penhora, de uma caução ou do depósito.
E, obviamente, portanto, aquele que não tivesse condições de garantir o juízo não tinha condições de defender. A gente já falou sobre isso na aula anterior. Até que surgiu um caso que ficou famoso. Alguns dizem que esse não foi o primeiro caso, mas isso é minoritário. A maioria diz que esse foi o caso base, o caso origem, o leading case, vamos chamar assim. Foi o chamado caso Mannesmann, que era de uma siderúrgica que, salvo engano, era no estado do Rio. Não sei se ela ainda existe, mas durante muito tempo ela existiu, ou talvez até exista ainda, mas enfim, não interessa. Em que a siderúrgica ela estava sendo executada com títulos executivos que não eram idôneos. Títulos executivos que claramente se percebia que eram títulos executivos frios. Havia ali um problema muito claro naqueles títulos executivos. E aí, eles contrataram ninguém menos que o professor Pontes de Miranda para dar um parecer a respeito dessa execução. O que então o professor Pontes de Miranda fez? Ele deu um parecer que ficou muito famoso, em que ele defendeu o seguinte: olha, o título executivo é uma condição da ação executiva. Por que razão? Porque se eu não tenho título executivo, eu não posso promover a execução. Se eu não tenho título executivo, me falta interesse de agir. Eu posso ter crédito e, portanto, poderia entrar com uma ação de cobrança, mas se eu não tenho título, eu não tenho como manejar aquele procedimento especial da execução. E olha então qual foi o raciocínio dele. Nesse caso específico, no entender dele, não havia título. E isso era muito facilmente perceptível. Não havendo título, faltava ao credor interesse de agir. E o interesse de agir é uma das condições da ação, e pelo Código Novo, alguns dizem que ainda não tem mais condição da ação, enfim, mas não vou entrar nesse mérito. E as condições da ação são matérias cognoscíveis de ofício, ou também chamada por alguns de matéria de ordem pública. Então, o que ele disse? Ora, se isso é matéria de ordem pública, o juiz de ofício tem que conhecer. O juiz, ao receber a petição inicial da execução contra a siderúrgica, ele já tinha que ter analisado que os títulos são daquela forma. E se ele não fez, eu não preciso garantir o juízo para mostrar para ele algo que ele já tinha que ter feito. Basta fazer uma petição. Faz uma petição dizendo, olha, faça o seu trabalho. Observe as condições da ação. E aí ele deu esse nome, ele fez a petição, ele falou essa petição e deu um nome para essa petição, que ele chamou de exceção de pré-executividade, que na prática, portanto, era uma forma que o executado tinha para se defender toda vez que ele quisesse alegar matérias de ordem pública ou matérias cognoscíveis de ofício. E funcionou. A partir dessa ideia simples, porém genial, cunhou-se, portanto, uma possibilidade de defesa atípica, porque não prevista na lei, com a qual o executado podia se defender sem precisar garantir o juízo. E aí, com o tempo, essa defesa foi funcionando, né, foi pegando, outros casos foram surgindo e elas também foram usadas, e aí então a exceção de pré-atividade ganhou corpo e se tornou uma defesa muito usada, muito conhecida por muita gente. É claro que com o passar do tempo começaram a surgir críticas, e a primeira delas tem a ver com a nomenclatura. Porque o primeiro nome que esse instituto, essa defesa tem é exceção. E exceção pode ser visto como sinônimo de defesa, mas dentro das características da defesa, as defesas são divididas entre exceções e objeções. As exceções são as defesas que a parte, o réu, né, o devedor, enfim, o polo passivo tem que manejar, sob pena de, se ele não manejar, o juiz não pode conhecer de ofício. No Código passado, nós estamos falando do Código 73, era chamada, por exemplo, a exceção de incompetência territorial, ou a exceção de impugnação ao valor da causa, ou a exceção de suspeição. Todas elas devem ser alegadas pela parte interessada, sob pena de, não fazendo, ocorrer a preclusão. Ora, se ele está tratando de algo que é de ordem pública, então não é exceção. Deveria ser objeção. Porque as objeções são as defesas nas quais o executado, ou o devedor, ou o réu, enfim, alega,
que contém matérias que o juiz de ofício tem que conhecer, que é exatamente isso que ele queria. Então, em tese, em vez de chamar exceção, deveria chamar objeção. E aí depois ele continua o nome, exceção de pré-executividade. Olha, pré dá uma ideia de antes. E, na verdade, nesse caso, o sujeito já foi executado. A execução está em curso. Então, esse nome pré não é muito bom também. E aí se pensou, então, por que não pós? Se não é pré, então é pós. E também não é pós, porque a execução não acabou. Como é que vai fazer? A execução de durante? E aí o nome que se pensou talvez fosse não executividade. O que você quer dizer é que aquela execução não poderia ter sido manejada. E aí, tecnicamente, o professor Alexandre Câmara, por exemplo, defende que o nome melhor seria objeção de não executividade. Maravilha. Escreve isso na sua petição para você ver. Provavelmente o juiz vai olhar e falar, que porcaria é essa? A parte contrária vai dizer, mas o que é isso? É aquele nome que pegou, sabe? Aquele nome que funcionou, que pegou, que todo mundo sabe o que é. Então, às vezes, eu confesso a vocês que já aconteceu isso comigo, né? Eu tenho que admitir meus pecados. Quando eu estava assim, no auge dos estudos de processo, você acha que você sabe muita coisa e tal, eu fui fazer uma sessão de pré-atividade, mas com dor no coração de colocar o nome errado. Eu fiz um puxão a nota de rodapé, dizendo, olha, estou escrevendo esse nome, mas na verdade o nome... É óbvio que o juiz nunca leu isso, né? Talvez tenha lido algum estagiário, olha lá, né? Petição não é lugar de doutrina, né? Não serve para isso. Então, assim, para vocês é interessante saber, até porque o nome tem uma razão de si. Mas todo mundo chama de sessão de pré-atividade, vai continuar chamando. É aquele apelido que pegou, que todo mundo chama pelo apelido e pronto, final. Né? Para fazer uma saudação ao nosso querido Kaká, que não está no Xerox mais, né? Mas que durante 20 anos lá nos ajudou. Né? Alguém sabe o nome do Kaká, por acaso? Né? O Kaká chama Ricardo. Ninguém chama ele de Ricardo. Chegasse no Xerox e falava Ricardo. Acho que nem ele ia saber, né, quem está chamando quem aí. Né? Acho que é a mesma ideia, lição de pré-atividade. Né? Você conhece pelo nome e assim leva, embora haja críticas a respeito dela. Bom, mas então, com o tempo, esse nome foi pegando, funcionando. E aí, a primeira questão que se coloca é, hoje 2015, né, principalmente depois das reformas de 2006, e especialmente agora, em 2015, ainda há motivo para se usar a exceção de pré-atividade? Por que razão? Ora, a razão que deu ensejo à sua criação foi um caso em que precisava se garantir o juízo para poder se defender, e a empresa não queria ou não podia garantir o juízo, principalmente porque se tratava de uma execução lastreada em títulos frios, títulos falsos, em títulos que não davam suporte à execução. Em 2006, a lei mudou, a gente já falou sobre isso, a lei 11.382 mudou, e depois o código manteve aquela ideia de que eu posso embargar sem garantir o juízo. Ora, se o motivo pelo qual a exceção foi criada não existe mais, a consequência que você poderia chegar é, não tem por que mais fazer exceção de pré-atividade, concorda? Para que fazer isso? Aquela ideia, ora, se eu posso usar a defesa típica, que é muito mais segura, para que eu vou na atípica? Eu tenho dois caminhos, um asfaltado lindo, uma beleza, que acabou de ser feito, e um esburacado de terra. Antes eu usava o esburacado de terra porque não tinha um asfalto. Agora acabaram de asfaltar. Então, para que eu vou continuar usando a estrada de terra? Para que eu vou continuar usando a exceção de pré-atividade, cuja previsão legal não existe? Então, no começo, lá em 2006, 2007, começou-se a cunhar a ideia de que a exceção de pré-atividade ia acabar. Ninguém vai mais usar a exceção de pré-atividade. E aí todo mundo, você, para usar nosso citado amigo Caíto, né? Não sei se vocês viram depois que eu falei dele aqui na aula, e aí ele tuitou lá, eu citei o personagem do Choque de Cultura errado, esses caras sabendo disso. Eu falei o personagem errado, aí o Guido falou, me corrigiu, escreveu no Twitter e ele foi e retweetou. Todo mundo começou a me falar, você não conhece o cara, pelo amor de Deus. Confundiu o craque Serginho com o Rogerinho do Ingá. Acontece. Mas, enfim, para citar Rogerinho do Ingá mais uma vez, achou que a exceção de pré-atividade ia acabar? Achou errado. E aí ele completa a frase e não vou completar, né?
E por que a exceção de impreventividade, mesmo depois de 2006, continuou ainda sendo manejada? Uma razão muito simples. Os embargos têm prazo. A impugnação ao cumprimento de sentença tem prazo. 15 dias, lembra que a gente falou dos embargos, contado da juntada do mandado, e na impugnação, 15 dias logo depois que passou o prazo, pagamento voluntário. A exceção de impreventividade não tem prazo. Porque como eu estou tratando de uma matéria que não preclui, uma matéria que eu cognoscivo de ofício, se eventualmente eu tiver perdido o prazo para embargar, eu ainda posso entrar com a exceção. Eu vou demonstrar, por exemplo, que o crédito é prescrito. E eu posso fazer isso com uma mera petição, um ano depois que a execução estiver ali parado, sem problema algum. Então, a falta de prazo é um dos motivos que faz com que a gente consiga compreender que a exceção ainda tem sua aplicabilidade. Mas existem mais dois, pelo menos. O segundo motivo, ela é muito mais simples de se fazer do que os embargos ou a impugnação. Uma petição simples, você vai dirigir para o juiz da execução. E aí não tem que entrar com petição inicial, como no caso dos embargos, ou fazer planilha no caso da impugnação, que precisa eventualmente, enfim, nada disso precisa. Então ela é muito mais simples. E terceiro motivo, que é financeiro, não tem pagamento de custas. Em alguns lugares, para poder manejar os embargos, eu preciso pagar as custas. Para poder fazer a impugnação, tem que pagar custas. É mais raro, mas nos embargos é mais comum. A exceção não tem pagamento de custas. Para fazer uma petição, não pago custas. E mais, daqui a pouco eu vou falar. Se eu tiver a exceção de pré-atividade rejeitada, a maioria das jurisprudências entende que eu não pago honorário de sucumbência. Então, vale a pena, ainda assim, continuar manejando a exceção de pré-atividade. Estão comigo? Mas aí, em 2015, tem um detalhe muito importante que faz com que essa ideia que eu acabei de dizer encontre um choque, sofra um baque, que é o artigo 518, está aqui destacado para vocês. Esse artigo 518, ele provocou, tem provocado uma discussão gigantesca na doutrina a respeito da exceção de pré-atividade. A ponto de alguns autores, como o professor Fred G e todos os outros que escrevem junto com ele, entenderem que nem existe mais exceção de pré-atividade. Por que razão? Porque o 518, na verdade, ele positivou exatamente isso tudo que a gente está falando aqui. Ele diz que o executado pode, a qualquer momento, discutir questões relativas ao procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes nos próprios autos, e essas questões são decididas pelo juiz. O que é isso que está no 518, se não, de certa medida, a própria exceção de pré-atividade? Uma petição que o executado faz, discutindo o procedimento ou os atos executivos, e que o juiz deve conhecer a respeito do assunto. Então, alguns vão olhar para o 518 e vão pensar assim, opa, não só o 518, na verdade, né? Eu acabei de esquecendo de falar do 803. O 803 também fala algo parecido, vou aproveitar para ler, para quem não está acompanhando aqui pelo roteiro. Diz assim, a nulidade que cuida desse artigo, que é o artigo que fala sobre a execução ser nula, será pronunciada pelo juiz de ofício ao requerimento da parte, independentemente de embargo ou execução. Então, na verdade, é a mesma ideia. A diferença é que 518 é para o cumprimento de sentença e 803 é para o processo de execução. Mas é a mesma ideia. Você pode arguir a nulidade de ofício ou requerimento, o juiz pode tratar de ofício ou requerimento, ou pode o executado manejar, independentemente de embargos. Então, alguns vão olhar para esses dois dispositivos e vão dizer assim, olha, o CPC de 2015 positivou a exceção de pré-atividade. Então, a exceção de pré-atividade, para alguns, era um meio de defesa atípico e agora é um meio de defesa típico. Que está previsto nos dois dispositivos, embora não tenha esse nome. Embora não escreveu lá a exceção de pré-atividade. Mas positivou. Então, essa é uma primeira forma de interpretar os dois artigos. Outros vão dizer, não, isso aqui não é exceção de pré-atividade. Isso aqui é uma petição autônoma que o executado pode fazer nesses dois casos. É uma outra coisa qualquer. E, portanto, a exceção de pré-executividade
continua sendo cabível quando ela for pertinente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Outros vão dizer, como o professor Fred acabei de citar, que não há mais razão de se falar em exceção de pré-atividade. É a ideia da estrada esburacada. Não tem mais porquê ir para a estrada esburacada se você tem agora uma estrada asfaltada pela sua frente. Se você tem os embargos e a impugnação sem precisar de garantir o juízo, e tem a petição que você pode fazer, independentemente de nada, prevista nos dois dispositivos que eu já citei, o 518 e o 803, parágrafo único. Então, se você for procurar, eles vão dizer que não existe mais exceção de preventividade. Eu, particularmente, não concordo, principalmente por quê? Porque no procedimento comum, isso até pode ter alguma razão de ser e tem em verdade. Mas existe um detalhe que eu não citei, na verdade eu falei na aula passada, mas vou repetir, que faz toda a diferença. A execução fiscal continua exigindo que o executado, para se defender, tem que garantir o juízo. Então, por mais que realmente o CPC tenha dispensado a garantia do juízo para se fazer defesa típica, por mais que o CPC tenha regulamentado nesses dois artigos, 518 e 803, essa petição, lá na execução fiscal, ainda é possível, ainda é exigível, perdão, a garantia do juízo para que eu possa fazer os embargos. Então, nesse sentido, eu ainda vou continuar tendo interesse de usar a exceção de pré-atividade. E aí eles vão dizer, mas o que você está usando lá é a petição do 518, ou é a petição do 803. Na verdade, se eu estou conseguindo ser claro, você está me acompanhando, sabe-se lá que hora que você vai me acompanhar, enfim. Nós estamos falando aqui só uma questão de nomenclatura. Alguns vão entrar com a petição, vão chamar de exceção de pré-atividade. Outros, como o professor Fred G, o professor Leonardo Cunha, vão dizer, não é exceção mais, é a petição do 518, 803. Acho que não interessa muito. No final das contas, de forma pragmática, não interessa muito. Mas é importante vocês conhecerem o debate acadêmico, porque amanhã vocês podem fazer uma prova oral, podem fazer um concurso, que alguém pergunte sobre isso. Aí é essa a discussão. Embora eu ache praticamente que isso é chover no molhado, assim, com todo o respeito que eu tenho, claro, aos grandes autores que são, né? Agora eu posso me libertar um pouco, terminei o pós-doutorado, posso falar um pouco mais mal do professor Fred Vieira, que senão ele podia me atrapalhar, né? Brincando, nunca ele faria isso, né? Mas agora já acabei, né? Estou liberado, né? Brincadeira, né? Fred, se for ver essa aula aí, fica tranquilo, não fala, não. Bom, mas voltando para cá. Quais são os requisitos para poder entrar com a exceção de pré-atividade? Ou essa petição que queira aí. Quais são os requisitos? Bom, aqui nós vamos ter que encontrar os requisitos na jurisprudência. O primeiro requisito a gente já falou, que são as matérias cognoscíveis de ofício, ou, como alguns chamam, matérias de ordem pública. Então, eu não posso alegar qualquer coisa na exceção. Só as matérias de ordem pública, são aquelas que o juiz de ofício deve conhecer, é que eu posso alegar. Eu tenho, portanto, uma restrição cognitiva. Em relação a essas matérias, portanto, eu tenho a possibilidade de alegação. Se eu vou alegar ou não, é outro problema. Mas, além disso, existe um segundo requisito, que esse me parece até mais importante. Eu só posso fazer essas alegações se elas independerem de produção de prova. Se eu precisar de dilação probatória para demonstrar a matéria de ordem pública, a exceção não vai ser cabível. A jurisprudência vai dizer, busque as vias ordinárias. Quais são as vias ordinárias? Embargos para o título executivo extrajudicial, impugnação para o título judicial. Ordinária de comum, né, da ordem. Essa é uma via extraordinária. Eu só posso me valer dessa via extraordinária, fora da ordem, fora do comum, se eu não precisar de ilação probatória. Eu sempre tenho dito isso, algumas pessoas já me ouviram falar sobre isso, e eu nunca vi ninguém escrevendo sobre isso, né? Talvez tenha pesquisado pouco, mas enfim. Eu particularmente acho, e tenho visto isso cada vez mais no STJ,
Se tivesse uma balança, colocando os dois requisitos aqui, de um lado, aquelas balanças de açougue antigo, um prato, não sei se vocês já viram. Se tivesse de um lado aqui, tivesse de um lado ordem matéria e ordem pública, e tivesse de outro lado aqui inexistência de dilação probatória, eu acho que ia acontecer isso aqui. Ó. O STJ tem dado mais peso, assim me parece, ao fato de você não poder produzir a prova do que a própria natureza da matéria em si alegada. Vou dar um exemplo. Eu tive um caso que eu perdi, em que eu estava defendendo um executado que, a meu ver, era ilegítimo. O que tinha acontecido? Era uma pessoa jurídica executada, houve a desconsideração da pessoa jurídica e chegaram no patrimônio do sócio. Esse sócio era um sócio minoritário, que não tinha poder de gerência e tinha, sei lá, 5% das cotas. Então ele não era gerente, nem sócio majoritário, nem nada. E a legislação tributária diz que o responsável tributário vai ser aquele que tem poder de gerência ou é o sócio majoritário. Não era o caso dele. Mas como os sócios majoritários não pagaram a obrigação, ou não foram encontrados, não me lembro, sei lá, caiu no colo dele a execução fiscal. Qual era então a minha defesa? Ele é ilegítimo porque ele não exerce poder de gerência. Porque ele não é sócio majoritário. Provar que era sócio majoritário, que ele era sócio minoritário é muito fácil. O contrato social estava ali, isso era muito simples. Agora, para provar que ele não exercia poder de gerência, o TRF da primeira região entendeu que precisava de prova. Então, o que ele disse? Você está discutindo questão de legitimidade, mas para isso é preciso de dilação probatória. Portanto, não é caso de exceção de praticidade. Perdi a exceção. Perdi. Embora fosse uma matéria legitimidade, matéria de ordem pública, né? Uma condição da ação para quem assim ainda considera. Vamos dar um exemplo. Isso, jurisprudência STJ. Vamos fazer de conta que eu estou sendo cobrado numa execução, cuja obrigação já foi paga. Já paguei, eu tenho recibo. Tenho um recibo assinado pelo credor. Está lá assinado. Não sei por que razão ele está me cobrando de novo. Ou de má fé, ou desorganização, sei lá. Aí eu venho, faço uma petição. Chamo o nome, coloco o nome de ação de prestatividade ou não interessa. E digo, já paguei, conforme recibo em anexo. O juiz, então, analisa aquele recibo. Claro que ele vai abrir prazo à parte contrária, porque eu estou juntando um documento, né, e o contraditório diz que, sendo juntado um documento, a parte contrária tem que ter vista. E aí ele vai dizer, está extinta a execução, porque ocorreu o pagamento. Percebam que, nesse caso, o que eu estou alegando não é uma matéria de ordem pública. O pagamento não é uma matéria que o juiz de ofício pode conhecer. Mas, no meu exemplo, eu demonstrei o pagamento sem dilação probatória. Juntei o recibo. E a jurisprudência aceita a demonstração do pagamento, nesse caso, porque não tinha dilação probatória. Pegam os dois exemplos e vamos voltar nos requisitos. Volta na minha ideia da balança. Se nós tratarmos os requisitos de exceção de prestatividade a ferro e fogo, se eu não contasse para vocês os dois casos, se caísse numa prova fechada, por exemplo, perguntando, é possível alegar legitimidade em exceção de prestatividade? Você vai dizer sim, é possível. E eu perguntasse, é possível alegar pagamento na prestatividade? Eu dizer, não, não pode. Pagamento não é matéria do grosseiro de ofício. E o que aconteceu nos meus dois casos? Exatamente o oposto. Eu perdi a exceção que eu alegava a legitimidade, porque precisei de produzir prova, e ganhei a exceção que eu aleguei pagamento, porque eu não precisei produzir prova. Então, naquela minha ideia da balança lá, a falta
A inexistência de ilação probatória me parece mais importante do que até a própria matéria analisada. Embora, como eu disse, repetindo, dificilmente você vai achar isso por aí. Se você pesquisar jurisprudência, você vai ver lá. São requisitos da exceção. Inexistência de ilação probatória e matéria cognoscível de ofício. 2. É isso que você vai responder numa prova amanhã que você vier fazer. Num concurso, na OAB, sei lá onde você vai fazer. Mas eu estou te contando o que está acontecendo na jurisprudência. Beleza? Tranquilo? Bom. Quando é que cabe a exceção? Eu já falei, mas só para deixar claro, em qualquer execução. Título executivo judicial ou extrajudicial, execução fiscal, execução de alimentos, execução contra a fazenda pública, qualquer uma delas. Porque o que eu estou discutindo aqui é a validade do procedimento. E todas elas têm seu procedimento. Então, é irrestrito. Onde é que está escrito isso, Márcio? Lugar nenhum. Né? Ele não está limitando. Se ele não está limitando, nesse caso, ele está permitindo. O direito de defesa sempre tem que ser pensado assim. Né? Quando não há restrição, o direito de defesa sempre tem que ser pensado de forma ampliada. Né? A regra básica de hermenêutica que você deve ter estudado lá no seu primeiro, segundo período. Quais são os efeitos da exceção de preventividade? Bom, aí basicamente nós estamos falando de efeito suspensivo e devolutivo. O devolutivo, né, aquilo que a gente vai devolver ao judiciário, é aquela matéria de ordem pública que você alegou. Agora, é bem verdade que isso acontece às vezes. Você alega, por exemplo, ocorreu a prescrição. Aí o juiz vai pegar a exceção, vai revisar. E ele verifica que não tinha prescrição. Mas que tinha outro vício cognoscível de ofício. Pode conhecer? Claro que pode. Desde que, obviamente, observe o contraditório. A gente já falou sobre isso, o artigo 10. Então, às vezes, ele até fala, não está prescrito, não. Mas tem conjugado. Mas tem incompetência absoluta. Só para ficar em 2 exemplos. Então, embora a cognoscibilidade esteja restrita à matéria que eu estou alegando, na prática, é como se eu estivesse assim, provocando o juiz para ele revisar. É o que, às vezes, tem muito tempo que eu não vejo essa expressão. Eu via muito antigamente, mas enfim. Principalmente com processo de papel, que é o chamar o feito à ordem. O juiz chama o feito à ordem, a ordem e dá aquela olhada, assim, para ver se não tem nada. Normalmente isso acontece mais em processo de conhecimento. Né? Ele verifica se está tudo bem, se todo mundo foi intimado, se não tem nenhum vício processual, para poder dar a sentença e evitar nulidade depois. É mais ou menos aqui, quando você faz exceção, o juiz meio que chama o feito à ordem para ver, deixa eu dar uma olhada aqui e ver se tem alguma coisa. É raro acontecer, é evidente, mas não é proibido. Agora, o efeito suspensivo. Tem efeito suspensivo na exceção de preventividade? Resposta: claro que não. Ora, se a defesa sequer está prevista em lei, para alguns, e para outros está prevista, mas está prevista nesses 2 dispositivos que não falam de efeito suspensivo, é evidente que não vai ter efeito suspensivo automático na exceção de preventividade. Não dá para se falar em efeito. Porque senão, imagina, as defesas típicas não têm efeito suspensivo automático. A atípica vai ter? Né? A estrada esburacada vai chegar mais rápido do que a estrada pavimentada, boa? Alguma coisa está errada. Márcio, mas eu já vi no meu estágio, sei lá onde e tal, o sujeito pedir efeito suspensivo e exceção de preventividade e conseguir. Sim, também já vi. Por que ele conseguiu? Porque ele demonstrou os requisitos do efeito suspensivo da tela provisória que a gente falou na aula passada. Vou repetir para quem ainda não assistiu. Requerimento, nos banhos, periculo in mora e garantia do juízo. Ele conseguiu demonstrar os 4 requisitos e conseguiu a tela provisória dentro de uma exceção de preventividade. Mas isso ele conseguiria se fosse embargo também. Ou ele conseguiria se fosse impugnação também. Ou ele conseguiria se fosse uma ação autônoma. Que ele ia usar lá os artigos da tela provisória e ia conseguir da mesma maneira. Então, o nome, né, não faz tanta diferença assim. E isso, vou dar uma dica para vocês. Quem consegue perceber isso, ele está anos-luz à frente do sujeito que não tem essa noção básica de processo. Tem muita gente que fica preocupado. Mas aqui, esse, aquele outro. Principalmente a galera que não está muito avançada no estudo do processo. Existe um professor, acho que eu já citei ele para vocês, o professor Rodrigo Mazei.
um professor da UFES também, já falei do professor Marcelo Abelha hoje, né? E o professor Rodrigo Mazei. Ele brinca que existem níveis de processo. Igual tem jogo de videogame, que é o nível easy, o medium e o hard. O que nós estamos falando aqui é um nível, talvez, do medium para o hard. A galera que está no baixo não consegue pegar. Mas quem consegue entender isso, nada de braçada. Porque você não se preocupa com o instrumento em si, e se preocupa com o conteúdo do ato. E aí, com isso, você consegue, obviamente, obter o efeito expressivo que você precisa. Tudo bem? Bom, qual é o procedimento da exceção de prestatividade? Resposta. Não tem definido na lei. Não existe um procedimento para isso na lei. Porque a lei não traz a previsão da exceção de prestatividade. Ah, Márcio, mas os dois artigos que você já citou, que alguns consideram... Tá bom? Mas mesmo eles não trazem procedimento. Então, como é que vai acontecer? Ora, o procedimento é uma petição comum. Entrou uma petição no processo, o que a gente tem que fazer? Vai analisar, abrir prazo à parte contrária, a parte contrária vai se manifestar. Manifestando-se, a parte contrária pode juntar documentos, eventualmente, porque ela também não pode dilatar, né, ter dilação probatória, mas ela pode juntar um documento, alguma coisa, e o juiz depois vai decidir. Pode deferir tutela provisória ou não, dependendo do caso, e o juiz decide. Agora, qual é o prazo para a resposta da impugnação, da exceção de prestatividade? Porque, percebam, não existe prazo para fazer a exceção. Qual o prazo da resposta? Aí tem 3 correntes. Há quem defenda que o prazo é de 5 dias, porque quando não fala de prazo, o prazo é de 5 dias. Há quem defenda, principalmente com base no Código passado, que, se vocês se lembrarem, no Código passado havia uma regra dizendo da réplica. Quando a parte ré faz a contestação e levanta um fato impeditivo, modificativo ou estilo do direito do autor, é caso de réplica. E aí, o Código passado dizia, no caso da réplica, o prazo de 10 dias. E aí a exceção de imprestidade, nesse caso, não deixa de ser uma forma de se levantar um fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito de autor. Então, usaria como analogia o prazo de 10 dias. E a última seria o prazo de 15 dias, que é o prazo geral de manifestação a respeito de petições, principalmente petições que podem gerar controvérsia. Não existe previsão legal para isso, né? Na prática, é muito comum do juiz usar ou 5 ou 15, raramente usa 10. Mas, de qualquer maneira, tem que vir expressa a intimação. Se ele não disser expressamente qual é o prazo, você vai contar sempre como 5 dias. Eu já fiz resposta à exceção de prioridade várias vezes, que não tinha intimação, e isso eu estou falando do Código passado. Claro que, como advogado, normalmente é precavido, e advogado mineiro mais precavido ainda, eu sempre cumpri em 5 dias. Né? Vai saber. Mas é algo a se questionar. Normalmente tem vindo agora os prazos de 15 dias. O juiz intima o excepto, o recipiente é o que faz a exceção. O excepto é a parte contrária. Né? O excepto para responder em 15 dias. Mas não há, como eu disse, uma previsão legal. E aí, então, o juiz decidiu a exceção de prestatividade. O que vai acontecer? Bom, eu não sei. Depende do que foi alegado na exceção, né? Mas... Ô, Márcio, desculpa interromper. Não, Qual que é a primeira corrente? É dos 5 dias? 5 dias é quando o código diz que quando não tem prazo, sempre é 5 dias. Toda vez que o juiz intimar você para falar sobre alguma coisa e não disser qual é o prazo e nem houver previsão legal, é 5 dias. E normalmente tem sido usado esse, inclusive. Né? Ou de 15, que é o mais comum, que tem sido usado também. E aí, claro que nós estamos falando em prazos em dias úteis. Porque aqui é uma manifestação processual. E aí não tem dúvida. A dúvida é o tamanho do prazo, mas a natureza dele é processual e, consequentemente, contada em dias úteis. Isso aí ninguém discute. Quer dizer, ninguém, né? Pode ter alguém lá no juiz de trabalho que discuta, alguém no juizado que discuta, mas aí a gente não vai levar isso em consideração, né? Com todo respeito, né? Juiz de trabalho, hoje mesmo nesse evento da UERJ que eu falei para vocês, a gente estava falando sobre uma questão de parcelamento, lembra do parcelamento? Que pode pagar uma entrada mais 6 vezes, e aí que não cabe no título judicial. Aí o professor de São Paulo falou, a Justiça do Trabalho de São Paulo não aplica esse artigo, não.
Mas calma aí, não aplica, não pode ter parcelamento? Não, pode ter. Só não aplica o artigo que fala que não pode ter no documento de sentença. Com base em quê? Ah, efetividade, razoabilidade, sei lá o quê. Aí não dá, né? Mas enfim, voltando, né? Dizia eu, o que pode acontecer com a exceção? Bom, vamos trabalhar diversas hipóteses. Primeira hipótese, o sujeito entrou com a exceção e ganhou. E conseguiu, ele tinha impugnado toda a execução e conseguiu extinguir a execução. Ora, se ele extinguiu a execução, isso é uma sentença. E, portanto, você, credor, que não concorda com essa extinção, tem que apelar. Beleza? Primeira situação. Segunda situação. O excepto, o recipiente que fez a exceção, ele perdeu a exceção. Significa, portanto, que o vício que ele tinha alegado não existe, pelo menos na ideia do juiz. E a execução vai prosseguir. Portanto, isso é uma decisão interlocutória e quem contra ela quiser recorrer vai fazer agravo de instrumento. Essas são bem fáceis, me parece, de serem percebidas. A questão não é difícil, mas enfim, pode dar um pouquinho mais de dificuldade, é a intermediária. É quando o sujeito faz a exceção de prestatividade e ela é acolhida parcialmente. Ou ele próprio fez a exceção só de parte da execução. Mas vamos trabalhar na hipótese mais fácil. Ele vem dizendo, olha, está prescrito. Vou pegar um exemplo simples. O município cobra IPTU do munícipe, do proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel pega lá a execução fiscal, tem 4 anos de IPTU sendo cobrados. Aí ele olha e fala assim, opa, está prescrito. Vem o juiz, faz a exceção de prestatividade e negando prescrição. O juiz fala, olha, realmente está prescrito. Os 2 primeiros anos. Os 2 primeiros anos que estão aqui na CDA, a CDA tem 4 débitos, são 4 CDAs na verdade, né? 4 inscrições de dativa. As 2 primeiras estão prescritas. As outras 2 não. Aqui não ocorreu a prescrição. Então o que o juiz fez foi como se estivesse cortando, decotando a execução. No meu exemplo é pela metade. Vamos fazer de conta que, para facilitar, obviamente, né, que cada ano de IPTU fosse R$1.000, R$4.000, claro que não é assim a conta, porque tem correção monetária, juros, multa, enfim, mas R$4.000 diz, olha, só R$2.000 podem ser executados, os outros 2.000 estão prescritos. Se eu quiser recorrer contra a decisão, o que fazer? Agravo de instrumento. E percebam, nesse caso, as 2 partes podem fazer o mesmo recurso. O credor pode agravar porque ele entende que é caso de cobrar as 4 parcelas, e o devedor pode agravar porque ele entende que era caso de as 4 estarem prescritas. Beleza? O que vocês estão percebendo, então, se eu estou conseguindo ser claro? Quando eu entro com exceção, desde que eu tenha impugnado toda a execução, eu não tenho como garantir qual é o recurso que vai ser cabível. Eu não sei o resultado. Se eu entrei com exceção e ganhei, extingui a execução, a parte contrária apela. Se eu entrei com exceção e perdi, ou ganhei parte, é agravo. A doutrina, então, diz que, nesse caso, eu tenho uma hipótese de recurso segundo o eventum litis, de acordo com o resultado da lide, ou do processo. Isso é diferente, por exemplo, da regra geral de sentença e apelação. Entrei com a petição inicial de conhecimento. Hoje. Distribuí meu processo hoje. Dia 25 de novembro de 2020. Dia trágico do futebol mundial. Distribuí hoje. A minha petição inicial foi extinta. Eu já sei que vai caber apelação. O meu pedido foi julgado improcedente. Eu já sei que vai caber apelação. O meu pedido foi julgado procedente. Já sei que vai caber apelação. Para a parte contrária, não vai caber. Então, a apelação, nesse exemplo, não é secunda eventum litis, porque sempre vai ser ela. Pouco importando qual é o resultado. Nesse exemplo, não. Nesse caso, é secunda eventum litis, porque depende do resultado. E eu não sei qual é o resultado. Beleza? Perguntinha boa para uma prova oral.
Você que está se preparando aí, serve-se lá para quê? Né? Explique a recorribilidade secunda eventum litis. É um bom exemplo. Beleza? Último ponto aqui do nosso roteiro é de exceção de prestatividade. Honorários. Cabe honorários exceção de prestatividade? Bom, essa pergunta ela pode ser fácil ou difícil. Depende do resultado. Se a exceção de prestatividade for acolhida para poder extinguir a execução, não tem dúvida alguma que cabe honorário de sucumbência. Beleza? O problema é, se ela for rejeitada e se ela for acolhida em parte, vai caber honorários? Aí a gente começa a ter dificuldade. Durante algum tempo, principalmente a Fazenda Pública defendeu que a exceção de prestatividade rejeitada deveria ensejar honorários de sucumbência. Deveria ensejar honorários por dois motivos. Primeiro, o recipiente perdeu. E a regra geral da sucumbência é quem perde paga. Então, ele manejou uma defesa, perdeu a defesa, paga honorário de sucumbência. E segundo, se ele não tivesse feito a defesa atípica, tivesse feito a defesa típica, os embargos. Se os embargos tivessem sido julgados improcedentes, não era caso de condenação a honorários? Sim. Por que na típica tem honorários e na atípica não vai ter? Então, são dois, basicamente, argumentos que, principalmente a Fazenda Pública, grande credora que é, também grande devedora, mas nesse caso, nesses exemplos, grande credora, defendia o cabimento de honorário de sucumbência, até para desincentivar o sujeito a entrar com exceção. Que é aquela história, se não cabe honorário, se não incide honorários, é o famoso vai que cola. Vou tentar. Em vez de embargar a execução, que eu corro o risco de sofrer uma sucumbência e piorar a situação do meu cliente, eu vou entrar com exceção. Ah, Márcio, mas na exceção você não tem dilação probatória, mas nos embargos também não ia ter, porque nesse caso não cabe dilação probatória. Ah, Márcio, mas nos embargos, na exceção não pode alegar matéria que não seja ordem pública. Mas também não ia alegar, eu ia alegar exatamente a mesma matéria. Então eu entro com a impugnação, porque aí eu não tenho honorário de sucumbência. Essa tese, salvo se eu tiver desatualizado, funcionou durante um tempo e depois caiu. E a jurisprudência tem dito, mais uma vez repetindo, salvo melhor juízo, que não cabe honorário de sucumbência na exceção de prestatividade rejeitada. Por que razão? Porque se trata de um incidente. No sistema processual brasileiro, diferentemente de outros países, quando ele vai tratar de sucumbência, a sucumbência é final. Você não tem sucumbência nas fases intermediárias. Quando elas existem, como, por exemplo, a sucumbência recursal, está expressamente previsto, lá no 85, parágrafo 11, por exemplo, do CPC. Quando não está previsto, as fases não têm previsão, é porque só o final daquela fase de conhecimento, da fase de execução, é que vai caber os honorários. Então, esse é o incidente. Agora, e na exceção rejeitada em parte? Aí é que vem o problema. Imagine nesse caso em que eu aleguei a prescrição lá. Vamos um exemplo que eu tive. Eu entrei com uma exceção de criatividade, era uma execução de quase R$1 milhão, e eu consegui decotar para acho que 70 mil, 80 mil. Uma redução significativa. Vamos facilitar minha conta, porque vocês já perceberam que conta não é muito meu forte. Vamos fazer de conta que de 1 milhão tivesse caído para 100 mil. Por 90% da execução, eu consegui acabar com ela com a exceção de criatividade. Não deveria haver, se fossem os embargos, o que ia acontecer? Embarguei a execução toda. Ganhei 90%. O que eu ia fazer? Honorário de sucumbência recíproco, 90% para o embargante, 10% para o embargado. E foi isso que aconteceu. Você ganhou 90% e perdeu 10%. Não é isso? E aí o Código de 2015 diz que não pode compensar, né? Cada um recebe o seu. Por que não adotar a mesma terminologia, a mesma situação na exceção de prestatividade? Aí vem o argumento anterior. Peraí, mas não é um incidente? Sendo um incidente, por que vai ter honorário? Mas aqui é interessante, porque tem muitos juízes que concedem honorário. Quando a impugnação, quando a exceção de prestatividade é parcialmente aceita.
até para justificar o trabalho do advogado, porque ele se defendeu e mostrou que o credor tinha errado. Em alguma parcela ele tinha errado. É algo bastante questionável. Beleza? Última coisa a respeito de honorários. Não tem a ver com exceção de praticidade, necessariamente, mas tem a ver com honorários. Vou aproveitar o embalo. É muito comum que, principalmente por conta da pressão intercorrente, a gente já estudou lá no 921 do CPC, lembra? Parágrafo seguinte, o processo fica parado 1 ano, depois começa a contar a pressão intercorrente e tal. O juiz de ofício reconhece que está prescrito. E aí, ao reconhecer que está prescrito, ele extingue a execução. Nesse caso, ele extinguiu a execução sem que o executado tivesse defendido. Não foi o executado que foi lá e fez uma exceção de praticidade ou embargos. Ele próprio, o juízo, percebeu que tinha prescrito. Claro que o exequente perdeu e o executado ganhou. Mas o executado ganhou sem o advogado ter feito nada. Vários juízes vindo a condenar a fazenda pública no honorário de sucumbência. Aí o advogado aparecia só na hora de executar os honorários. Fazia embaixo de declaração, dizendo, opa, peraí, se a execução foi extinta, significa que o meu cliente ganhou, a fazenda pública tem que pagar honorários. Durante muitos anos isso aconteceu. E aí a execução fiscal virava uma mina de dinheiro. Porque aí eu que sou advogado, eu ia na vara da fazenda, ficava acompanhando os andamentos, toda vez que saía extinção de execução fiscal, eu corria atrás do cliente. Me dá uma procuração em que eu vou resolver um problema para você. Sai igual um desesperado, entrava lá, na verdade estava cobrando só no horário. Não estou dizendo que isso acontecia, mas também não estou dizendo que não acontecia. Só elucubrando. O que fez a jurisprudência? No caso da execução ser extinta, sem a manifestação robusta do advogado, do executado, não cabe no horário de sucumbência. Embora a Fazenda Pública tenha sucumbido, ela vai pagar as custas do processo. Porque, afinal de contas, ela deu causa a uma execução que não era para ter dado causa, porque o executado não tinha bens. Ela que tivesse pesquisado antes, né? Não pesquisou, entrou com execução e perdeu. Então, ela vai pagar as custas. Se tiver tido uma perícia, ela paga o honorário do perito. Se tiver alguma multa, ela paga, mas o honorário de sucumbência para a parte contrária não vai pagar. É diferente se eu fizer a minha exceção e ganhar na prescrição. E aí eu trabalhei, né? Fui eu que dei causa à extinção, embora o juiz pudesse fazer de ofício, mas eu ajudei ele a fazer. Né? E aí, ao ajudar, eu tenho direito a receber os honorários ali, talvez não em 10%, como ele ia fixar, ele fixa menos, fixa em 8%, sei lá, porque eu trabalhei pouco, aí é outra história, mas se cabe, cabe. Beleza? Tudo bem? Bom, então com isso, a gente encerra os meios de defesa executado e também o nosso programa, oficialmente. Né? Mas, como eu falei para vocês, eu já imaginava que isso ia acontecer, não imaginava que ia acontecer exatamente às 10 horas, mas eu calculei mais ou menos. Né? E a gente tem agora 1 hora para a gente poder falar um pouco sobre as outras partes que dizem respeito à execução. E aí eu vou parar de apresentar esse aqui e vou tentar apresentar um outro. Vamos ver se vai dar certo para vocês aqui.